Irmãos, é uma alegria estarmos na presença de Deus, junto com o povo de Deus, para ouvirmos a palavra de Deus que edifica as nossas vidas. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de completarmos 52 domingos, 52 escolas bíblicas dominicais, reunidos aqui nesta casa de oração para todos os povos. Queremos agradecer a Deus pela visita do Mateus aqui, filho desta casa. Que Deus abençoe Mateus e a Clóia, é isso mesmo? Falei certo? Sejam bem-vindos e que Deus continue abençoando vocês. É uma alegria. Só acompanhamos pelas fotos do casamento, hein? E eu vejo que a mãe, Mateus, está com o coração assim, quase saindo da caixa torácica. Alegria. Que Deus abençoe tanto ela quanto a Jéssica e toda a família, com essa alegria de poder ter vocês, né, no seio da família e abraçar a sogra presencialmente. Deus abençoe, viu? Uma alegria muito grande. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 até o versículo 7:1, capítulo 7:1. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 até o versículo 1 do capítulo 7. Eu convido os irmãos mais uma vez, vamos colocar em pé, vamos ler esse texto juntos. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, que o Senhor possa estar tocando também no seu coração. Diz assim um texto sagrado. Todos juntos? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Nós queremos, ó Deus, entender a Tua palavra e viver para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a explicar a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vivemos em uma cultura que idolatra a união. O discurso dominante afirma que toda separação é preconceito, intolerância ou falta de amor. No entanto, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nem toda união agrada a Deus. O pensamento que toda religião é boa e que todo caminho leva a Deus é falso. Não há comunhão verdadeira fora da verdade. A nossa unidade é na verdade. Há alianças que fortalecem a fé, mas há associações que a enfraquecem. Há vínculos que edificam, mas outros que corrompem. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja que estava inserida num ambiente pagão, onde tinha ali o culto da deusa Afrodite, a deusa do amor, e tinha também o culto ao deus Apolo, que era o deus também do homossexualismo. E esse ambiente era um ambiente moralmente confuso, espiritualmente pluralista. E Paulo, então, apresenta uma verdade que confronta o nosso tempo. Há uma desunião que é necessária para preservar a santidade, a comunhão e o testemunho do povo de Deus. E essa desunião não é um isolamento arrogante e nem desprezo pelas pessoas, mas fidelidade ao Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós devemos ser um povo separado para Deus, um povo consagrado ao Senhor.
E a segunda carta aos Coríntios revela o coração pastoral do apóstolo Paulo. Ele escreve a uma igreja marcada por conflitos internos, onde tinha ali divisões na igreja, brigas, contendas. E ele foi informado pela casa de Cloé que havia divisões na igreja, influência dos falsos mestres que estavam se levantando contra a autoridade apostólica e se levantando contra o apóstolo Paulo, que fundou esta igreja em sua segunda viagem missionária, e tentativas também constantes de conciliar o evangelho com valores do mundo, misturando, meus irmãos. Assim como não tem jeito de misturar água e óleo, nós não temos jeito de misturar o evangelho com a cultura pagã, com os valores deste mundo caído. E então, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 1, Paulo nos faz um apelo direto e solene. Ele nos adverte, e ele adverte a igreja contra o jugo desigual, uma série de contrastes espirituais e de luzes e trevas, entre o templo de Deus e o templo dos ídolos, entre Cristo e Belial. E ele lembra que a igreja é o santuário de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus, o povo de Deus, separado para Deus, para a glória de Deus. Em seguida, ele fundamenta a sua exortação nas promessas do Antigo Testamento, e conclui chamando os crentes à purificação e ao aperfeiçoamento em santidade, uma consagração a Deus, uma vida consagrada a Deus. O texto não trata apenas de decisões individuais, mas do testemunho da igreja, no local, como a igreja local, um corpo habitado por Deus. E a grande ideia desta passagem é que a nova identidade em Cristo chama o cristão a uma separação santa para uma comunhão plena com Deus. Nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E ao examinarmos este texto, nós veremos que Paulo nos ensina que a verdadeira comunhão com Deus exige discernimento espiritual, separação santa e compromisso contínuo com a santidade. Em primeiro lugar, nós podemos ver a natureza do cristão determina as suas associações. E Paulo aqui inicia com uma ordem: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. A imagem vem da agricultura e da lei mosaica. Por exemplo, não tinha jeito de atar e prender um boi juntamente com o jumento para arar a terra. É algo desproporcional, é algo descabível, não tem comunhão. Não tem como um boi puxar um arado juntamente com o jumento. Boi e jumento não deveriam ser atados juntos, porque possuem naturezas diferentes, forças e ritmos diferentes. Além de ser insuficiente e ineficiente, seria também cruel. A ilustração, meus irmãos, é simples e profunda. A natureza determina o ambiente e as associações. Vamos pensar aqui no porco e na ovelha. O porco, ele vive no chiqueiro, porque tem natureza de porco. Não adianta a gente querer, por exemplo, pegar o porco, dar um banho nele, passar talquinho, perfumar e colocar dentro de casa. O dia que a gente abrir a porta, ele vai procurar a lama, porque a sua natureza é de ficar na lama. Mas a ovelha, ela vive no pasto, porque tem natureza de ovelha. A gente não vê uma ovelha, por exemplo, quando a gente abre, se banhando na lama, rolando na lama, fuçando a lama, porque a natureza da ovelha é diferente do porco. Da mesma forma, o cristão que é coparticipante da natureza divina, ele deve desejar comunhão com aquilo que glorifica a Deus. Paulo reforça essa verdade, meus irmãos, com 5 contrastes. Justiça e iniquidade. Ele pergunta: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A justiça e a iniquidade não podem ter comunhão, são opostos morais. Não tem jeito da gente ter esta sociedade entre a justiça e a iniquidade. Luz e trevas, ou que comunhão da luz com as trevas?
As trevas e a luz não podem coexistir. Aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. Cristo e Belial, que harmonia entre Cristo e o maligno? Não há comunhão entre Cristo e Satanás. O crente e o incrédulo, que comunhão, que união do crente com o incrédulo. O templo e os ídolos, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. Quando nós entramos no templo, nós não entramos aqui para adorar os ídolos. Seja o São Cristóvão, Santo Antônio, Aparecida, nós entramos no templo para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esses pares, meus irmãos, revelam que não se trata apenas de diferenças morais, mas de realidades espirituais opostas. Não é possível harmonizar aquilo que por essência é incompatível. Tentar unir essas realidades é como tentar misturar luz e escuridão no mesmo ambiente. Aonde a luz chega, aonde a luz entra, as trevas se dissipam. Onde as trevas dominam, a luz é abafada. Por isso, não existe união entre o crente e o incrédulo. Por isso, o crente, meus irmãos, quando for casar, não pode casar com incrédulos. Porque não há comunhão, união entre o crente e o incrédulo. Geralmente, quando as pessoas casam com o incrédulo, geralmente eles vão para o mundo também. 90% dos casamentos entre um crente e um incrédulo, eles seguem por caminhos tortuosos. Lembro certa feita, lendo as atas da igreja que eu fui pastor, uma senhora casou-se, com um incrédulo. Ela foi para a religião dele, abraçou a mesma fé dele, e foi, abandonou a igreja, abandonou a Cristo, e o final foi o divórcio, a separação. Infelizmente, depois de muito tempo, ela voltou para a igreja, só que os filhos todos seguiram pelo caminho da idolatria, todos não foram criados na igreja, e a família se divide, a casa fica dividida. Por isso, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que união há entre o crente e o incrédulo? Comunhão, meus irmãos, que Deus deseja para o seu povo. Paulo então usa aqui ricos termos, substantivos preciosos: sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação. E todos pressupõem algo compartilhado. A palavra harmonia aqui remete a uma sinfonia. Músicos seguindo a mesma partitura sobre o mesmo regente. Ontem nós vimos a apresentação ali do coral, da cantata, um Natal inesquecível. Então o regente, pastor Rui regendo, e as pessoas, cada um cantando na sua própria nota, na partitura, em harmonia. Que confusão seria se cada músico tocasse a própria maneira, a sua própria maneira. Deus deseja, meus irmãos, que o seu povo viva em verdadeira comunhão, desfrutando junto das bênçãos da vida cristã, trabalhando em harmonia para a glória de Deus. Porém, quando tentamos caminhar com o mundo e com o Senhor ao mesmo tempo, o resultado não é sinfonia, o resultado é confusão espiritual. Não há como a gente seguir ao Senhor e ao mundo ao mesmo tempo. Eu sempre falo que quando o crente quer seguir com um pé na igreja, um pé no mundo, é o crente reimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Aqui, Paulo, meus irmãos, amplia a aplicação em 2 Coríntios 6,16, com o pronome, aqui, a primeira pessoa do pronome, aqui, pessoal, pronome plural, primeira pessoa do plural, nós,
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui Paulo fala da igreja local como o templo do Deus vivo. Nós somos morada de Deus, nós somos santuário de Deus. Assim como no Antigo Testamento Deus habitava no meio do seu povo, hoje Ele habita na igreja por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, nós somos morada de Deus, nós somos batizados com o Espírito Santo. E quando a igreja compromete a sua doutrina, a sua ética, o seu testemunho para agradar o mundo, é como se profanasse o templo, como se nós profanássemos o templo do Deus vivo. Mas aqui nós temos uma ordem bíblica da separação. O versículo 17 é uma citação de Isaías 52, 11. Eu gostaria que nós pudéssemos ler esse versículo 17. Vamos ler juntos? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então a ordem é clara: retirai-vos, é uma decisão firme. Separai-vos, uma consagração positiva. Não toqueis em coisas impuras, cuidado com a contaminação. Nós estamos aqui há 40 dias do carnaval, e no Brasil nós podemos ver que prefeituras, governos estaduais e até o governo federal, eles investem milhões nesta festa pagã, nesta festa da carne. E Deus nos chama a separar-nos da Babilônia, do mundo, dos carnavais, dos bordéis, das noitadas, das baladas. Separação bíblica não é apenas afastar-se do pecado, mas voltar-se para Deus. Não é isolamento físico, mas é discernimento espiritual. E o princípio, meus irmãos, é o mesmo do Antigo Testamento: evitar associações que comprometem a nossa fidelidade ao Senhor. Jesus nos ensinou esse equilíbrio. Jesus rejeitou a falsa separação dos fariseus, mas advertiu contra a falsa doutrina e orou para que os seus discípulos fossem guardados do mal, mesmo permanecendo no mundo. Nós lemos aqui no início do culto a oração sacerdotal de Jesus, e Jesus orou assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E o Senhor Jesus ora: não os peço que os tire do mundo, sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E o Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Levanta a sua Bíblia bem alta assim comigo. Veja o que Jesus orou por nós. Vamos repetir comigo? Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Deus nos santifica por meio da sua palavra, meus irmãos. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde crentes são analfabetos de Bíblia, não conhecem mais a Bíblia, não estudam mais a Bíblia, estão seguindo as ideologias deste mundo caído, deste mundo anti-Deus, anticristão, e nós devemos nos santificar. Como? Por meio da leitura da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus aqui não nos convida a criarmos um mosteiro, como a igreja na Idade Média. O Senhor Jesus nos chama a santificarmos. O texto diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, e que a nossa vida seja santificada. A igreja é como um grande barco, que está sobre as águas, mas a água não pode estar dentro do barco. Como um médico, que entra em contato com pacientes doentes, sem se contaminar. O cristão é chamado a viver no mundo sem absorver os valores deste mundo caído, sem absorver esses valores deste mundo anticristão. O testemunho, meus irmãos, bíblico da separação santa, toda a Escritura confirma esse princípio. Israel foi advertido a não se misturar com as nações pagãs. Deus chamou Israel para ser também uma nação santa. E quando desobedeceu, Israel sofreu disciplina.
Os profetas então foram levantados por Deus para chamar o povo ao arrependimento. E o povo então se endureceu contra Deus, e a consequência foi o exílio babilônico, quando o povo então foi para o exílio para receber a disciplina divina, por falta de separação, por falta de santificação. No Novo Testamento, os apóstolos também enfatizam a pureza doutrinária e moral. O cristão não deve se conformar com esse século e nem tolerar ensinos que envergonham e que negam o Evangelho. Por isso Paulo chega a dizer o seguinte em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. O nosso corpo é templo de Deus, e nós devemos oferecer um culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a Bíblia diz: não vos conformeis com esse século. E não conformar ali, não entrar na forma deste mundo, é não se amoldar a este mundo caído. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Apocalipse também, meus irmãos, chama o povo de Deus a sair da Babilônia. E a Babilônia é símbolo do sistema contrário a Deus, do sistema que se levanta contra Deus, do sistema que nos seduz à prostituição cultural, à prostituição moral. Todavia, essa separação nunca deve gerar em nós arrogância espiritual ou indiferença aos perdidos, porque nós somos um povo separado por Deus pela sua graça. Nós somos um povo dedicado ao Senhor, que deve fazer diferença neste mundo. O crente é visto pela diferença e não pela semelhança. Jesus foi santo, mas ao mesmo tempo amigo de pecadores. Nós estamos no mundo para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós devemos fazer diferença, levando outras pessoas ao conhecimento de Deus. Em vez de recebermos a influência dos influenciadores, nós devemos influenciá-los com a nossa fé, com a nossa firmeza, com o evangelho da graça de Deus, com a exposição bíblica, com o nosso caráter, com a nossa conduta e com a nossa fidelidade ao Senhor. Assim como Jesus fez diferença neste mundo indiferente. Mas finalmente, meus irmãos, a promessa e a responsabilidade. Deus faz promessa extraordinária para nós. Ele diz o seguinte: serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhos. Filhos e filhas. E a salvação então nos torna filhos. A separação nos permite desfrutar plenamente da comunhão com o Pai. Mas as promessas também trazem responsabilidades. E nós iremos ler o versículo 1 do capítulo 7 de Coríntios. Vamos ler comigo? Todos juntos? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu fico feliz, meus irmãos, porque este ano de 2025, o tema da nossa igreja foi santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a nossa última lição deste ano, ela foca nesse tema tão importante da nossa igreja, santificação. O texto diz assim: tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não basta orar por purificação, é necessário remover práticas, hábitos, atitudes que alimentam o pecado. Quem sabe você precisa tirar muita coisa do seu celular que está te influenciando. Quem sabe você precisa tirar muita coisa da sua casa que está emporcalhando o seu coração. Quem sabe através dos filmes, das séries, da Netflix. Quem sabe você precisa tirar amizades que estão te levando para longe de Deus. Muitos cristãos lidam apenas com sintomas, confessam repetidamente os mesmos pecados, porque não tratam a raiz. Pode ser um pecado da carne ou do espírito, orgulho, amargura, autossuficiência.
O filho pródigo, meus irmãos, pecou visivelmente. O filho pródigo saiu de casa e foi para as orgias, para a prostituição, para o pecado que todo mundo era um pecado notório. Mas o seu irmão mais velho pecou silenciosamente, pecou dentro da casa do pai. O filho pródigo pecou fora da casa do pai, mas o filho mais velho pecou dentro da casa do pai silenciosamente, e ambos estavam distantes do pai. O filho mais velho era orgulhoso, era autossuficiente. Além disso, meus irmãos, nós somos chamados também a aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Nós devemos limpar do nosso coração todo orgulho, toda autossuficiência e também todos os pecados que ofendem a santidade de Deus. E santidade não é instantânea, é um processo contínuo de crescimento na graça. Cada dia eu tenho que melhorar. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, para a glória de Deus. Aplicações práticas. Examine suas alianças, as suas associações à luz do Evangelho. Na faculdade, você tem influenciado ou tem sido influenciado? Na sua família, você tem influenciado para o bem ou tem se contaminado com as ideologias deste mundo caído no seio da sua família? Avalie se as suas decisões fortalecem ou enfraquecem o seu testemunho cristão. As pessoas sabem que você é crente no seu condomínio, na sua escola, no seu trabalho, no seu ambiente onde você vive. Trate as raízes do pecado, não apenas os seus efeitos. Quem sabe você precisa de menos internet, de menos celular, para que você possa ter uma vida mais santificada. Quem sabe você precisa tirar alguns aplicativos do seu celular, para que você possa ter uma vida mais santa, mais dedicada ao Senhor. Quem sabe você precisa confessar a Deus os sites pornográficos que você está acessando, e que está destruindo a sua comunhão com Deus, destruindo o seu casamento, destruindo a sua santidade, destruindo a sua comunhão com Deus. Viva a santidade como resposta amorosa às promessas de Deus. A Bíblia diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo que nós fazemos nesta vida, nós fazemos diante de Deus, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Conclusão, meus irmãos, a desunião necessária não é rejeição às pessoas, mas é fidelidade a Deus. É dizer não ao que compromete a nossa comunhão, para dizer sim à vontade de Deus. E nós precisamos aprender a dizer não. A primeira palavra que nós aprendemos, quem sabe na vida, é dizer não. Quando a mãe fala: não, meu filho. Quem sabe, primeiro do que dizer mãe ou pai, nós aprendemos a palavra não. E nós precisamos dizer não para muitas coisas que ofendem a Deus. Paulo fez esse apelo final porque deseja recuperar o amor e a devoção dessa igreja. E que também nós, como igreja do Senhor, sejamos um povo separado do pecado, consagrado a Deus e comprometido com um testemunho fiel neste mundo. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos consciente da nossa natureza em Cristo. Nós somos novas criaturas, e por isso nós devemos ser um povo santo ao Senhor. Deus não te chamou para que você tenha uma natureza imunda como um ímpio. Deus te chamou para ser uma nova pessoa, uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem, uma nova pessoa dedicada ao Senhor. Como viveremos, caminharemos no mundo com discernimento. O mundo que nós vivemos é um mundo ateu, anti-Deus, anticristão. E nós caminharemos neste mundo com discernimento, mantendo comunhão com Deus e uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. Não existe crente verdadeiro desigrejado, sem igreja, sem comunhão com o povo de Deus. E nós devemos ter comunhão com Deus e uns com os outros. Conviveremos buscando pureza, buscando santificação, crescendo em santidade, honrando o Senhor com uma vida que reflete
a sua glória até que Cristo volte para buscar a sua igreja. E eu sei que Ele voltará para buscar a sua igreja. Viva buscando pureza. Não se acomode no seu pecado. Se revolte não contra Deus, mas se revolte contra o seu pecado. Se revolte contra tudo aquilo que ofenda a Deus. E viva para a glória de Deus, refletindo o brilho de Jesus, o amor de Jesus, a vida de Jesus, a comunhão com Cristo. Que as pessoas possam ver em nós, meus irmãos, o brilho de Jesus. Que as pessoas possam ver em nós a graça de Jesus e o poder de Jesus. E que nós possamos impactar o mundo com a presença de Jesus na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus.